Parece interessante, assim, o versículo 37 do capítulo. Eu estou em Lucas, né? O que eu estou fazendo em Lucas aqui? Agora sim. Capítulo 7, que é Lucas 6, 37, fala o mesmo assunto, mas o capítulo 7 de Mateus, entramos no capítulo 7, Yuri. Eita. Não, eu já vi alguns comentaristas dizer que esses versículos iniciais aqui parece que não tem nada a ver com o sermão. Jesus está dizendo, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu? Ou como você dirá a seu irmão, deixa eu tirar esse cisco, deixa que eu tire esse cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu estava lá em Lucas 6, 37, 38, aqui aberto, porque quando Lucas fala desse tema, não julgueis e não sereis julgados, né? Não condeneis e não sereis condenados, na sequência, justamente na sequência, o versículo que vem anterior a ele, que é o versículo 36, vai dizer, sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Tá? Então, parece que o Senhor está voltando a apelar para a misericórdia dos discípulos. Lembra bem, essa palavra agora é a palavra para os discípulos de Jesus. A importância de ser misericordioso. A importância. Ele já diz que feliz é o misericordioso. Só que agora ele parece que está dando uma nota de como a misericórdia se processa na nossa vida, né? Sobretudo, não julgando. A palavra aqui, julgar, no original, ela tem vários significados. Desde discernimento, que é a palavra também para discernimento, até condenação, um juízo condenatório. Mas quando você lê o contexto aqui, você vê que essa palavra se aplica exatamente a um juízo condenatório. Você está condenando alguém, você está julgando alguém. Você foi tomado por um espírito que a gente chama de espírito crítico. Por que espírito crítico, Franco? Porque o espírito crítico, ele não quer construir absolutamente nada. Ele não está edificando as pessoas. Ele está criticando, julgando, criticando. Ele não está interessado em edificar ninguém. É um espírito. E ele está advertindo agora os discípulos. Olha, cuidado, vou parafrasear aqui, cuidado com esse espírito crítico. O crítico ele se coloca acima da obra. O crítico ele julga porque ele é superior. Ele é um juiz de uma obra. O juiz um crítico de cinema, ele está julgando o filme lá, que ele não fez o filme, não está nem aí para o filme, mas ele mete o pau no filme. Ele é um crítico, ele é um juiz, ele julga e acabou, mas também não está falando para melhorar nada, ele desabateu e acabou. E assim ele julga a tua comida, julga teu livro, ele é um crítico. Isso é muito ferrenho, isso é perigoso na vida de um discípulo de Jesus. Por quê? Porque nós não temos mandamento para ficarmos numa posição de crítico, julgando. A gente não tem esse mandamento. O mandamento, primeiro que a gente não está sobre ninguém, a gente é igual a todo mundo. Está sobre, a gente não está sobre. Inclusive, quem exerce a autoridade é que está debaixo mesmo, que serve geral, é o servo de todo mundo. No reino é assim. Então, a gente não está sobre, a gente não está numa posição de, isso aqui não é isso. O crítico que está julgando as pessoas, ele se coloca melhor que as pessoas.
Ele acha... Ele é aguçado para ver o pecado dos outros. Por isso que Jesus está dizendo, você não vê a trave do teu próprio olho. É impressionante isso, irmão. E sabe o que é impressionante também? Na prática da igreja, eu percebo que os mais sem misericórdia, em geral, são os mais sem vergonha. São os mais sem vergonha, mais apronta. Mas quando acha que sabe alguma coisa, que tem alguma doutrina especial, tem a visão do reino, aí taca o outro, mete pedra, dá paulada, desce o sarrafo e não olha para a própria vida. Eu creio que Jesus está aqui advertindo o farisaísmo do reino. Que como ele já bateu muito nos fariseus, né, que ele bateu, agora ele está dizendo assim, você discípulo, você que está me ouvindo, não julgue, não entre nesse farisaísmo. Ele chega até a dizer assim, hipócrita, chama de novo de hipócrita. Por quê? Porque uma pessoa que vê bem os erros dos outros, que aponta os erros dos outros, sem considerar seu próprio pecado, seu erro, sua vida, é uma pessoa hipócrita. Ele chega a criar... Se alguém fosse fazer caricatura, tem os caras que gostam de desenhar, ficaria até uma figura engraçada. Imagina alguém com uma trave no olho tentando tirar o cisco do olho de outra pessoa. Ia fazer uma caricatura bem engraçada, né? Jesus pinta uma figura engraçada. Jesus falou assim, você está com uma trave no teu olho tentando tirar o cisco dos outros. Pô. Tira primeiro do teu olho. Tira primeiro do teu olho. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, no reino de Deus, o caminho é o seguinte, primeira avaliação, a primeira espada corta aqui, para depois cortar lá. Primeiro, você não dá caminho para uma pessoa que você não andou. Eu falo isso para os pastores, inclusive. Pastor não é dominador de rebanho. Pastor é modelo do rebanho, ele vai na frente. Então, não se atreva a dizer para o irmão, faça isso quando você não fez. Pô. Isso é... Você está querendo dar um caminho para uma pessoa que você não pratica. Eu conto sempre uma história que eu estava conversando com uma menina que vem a ser da família aí, de Denise, né? E ela tinha cometido um pecado. A gente estava lá com a Denise, era um domingo, eu tinha compromisso lá em Realengo, e eu lembro que a gente estava conversando, numa comunhão, ela confessando lá o pecado, e eu falei assim, olha, há um caminho para você. Ela, qual é? Você precisa abrir esse assunto com teu pai. Se você quiser, claro. Você precisa abrir esse assunto com teu pai. Se você quiser andar na luz, se você quiser viver o reino de Deus para a tua vida, você vai precisar se humilhar e andar com teu pai. Mas na hora que eu falei, quem era o pai dela? O pai dela era o meu sogro. Na hora que eu falei, vi uma luz de mim assim e falou assim, como diz, mas você não andou com ele. Quando você namorou Denise, abusou de Denise, desonrou de Denise. E a coisa ficava pior para mim, por quê, irmãos? Porque assim, o meu sogro, ele diz, até hoje diz que eu sou o filho que Deus deu para ele. E sempre dizia assim, não, porque esse aí é o genro que caiu do céu. Deve ter caído mesmo do céu. Foi expulso do céu, um demônio, cara. Mas ele via assim como uma pessoa assim, fabulosa. Pensa em alguém que elogiava um genro, é meu sogro com relação a mim. E qual era a grande alegria do meu sogro? Que mesmo bêbado, eu entrei numa cerimônia de casamento religiosa com minha esposinha toda de branco, aquela carinha de santa também, e a gente ali entrando, e aquilo ali era a alegria do meu sogro. Pô. Meu sogro olhou aquilo ali, esse cara me honrou. Esse cara me honrou. E sempre me tinha assim, alta consideração. Mas qual era a real? A real é que eu já tinha abusado da filha dele. Essa era a real. Desonrei ele, a confiança dele, desonrei tudo. E eu falei, cara, isso eu não posso dar esse caminho para essa menina e eu mesmo não andar esse caminho. Eu preciso andar nisso aí. Foi um caminho difícil pra caramba, porque eu tinha que, inclusive, tirar aquela imagem que ele tinha de bom moço e mostrar a real, tirar a máscara e mostrar de verdade quem eu era para ele. Eu queria que o senhor me conhecesse de fato. Eu não sou essa pessoa que o senhor pinta. É muito difícil, é muito ruim andar. Mas eu não podia tentar ajudar aquela irmã a tirar o cisco com a trave no meu. E Jesus está dizendo isso, você não se coloque como juiz, coloque como igual. Porque a gente ajuda quando é igual. Quando alguém está precisando muito viver o reino de Deus,
que está desesperado para agradar Jesus e está só dando tropeção, dando topada, ele não precisa de um juiz, amor, ele precisa de um irmão. Um juiz não vai ajudá-lo. Entendeu? E mesmo quando a igreja tem que tratar de alguém, a igreja não deve se comportar como um juiz. Um discipulador, quando tem que orientar um discípulo, não deve se comportar como um juiz. Inclusive, a gente não julga com as nossas opiniões. A gente fala isso direto com os irmãos. Tua opinião não é juízo. O juízo sobre qualquer ato não é opinião de discipulador, nem de pastor, nem de papa, nem de ninguém. As nossas opiniões não têm autoridade nenhuma sobre a vida de ninguém. Porque se o dia que a minha opinião tiver valor sobre a tua vida, você não é servo de Cristo, tu é meu escravo. Então, a minha opinião não interessa para você. O que interessa é a partir do conselho, interessa um pouquinho, mas o que tem autoridade, de fato, na tua vida é a palavra de Deus. Você deve lembrar lá de João 12. João 12, 40, eu gosto do 47 e 48, porque o 47 é o predileto dos crentes, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Por quê? Porque eu não vim para julgar. Jesus está falando isso. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Olha só, Jesus está dizendo que ele não julgou ninguém, não julgou ninguém. Ele que está dizendo isso. Mas, Franco, ele desceu o cerol nos fariseus. Desceu. Ele repreendeu. Porque uma coisa é você julgar, outra coisa é você repreender o erro de alguém. Ele repreendeu, ele falou, está errado, vocês são hipócritas. Ele está falando a real ali. Não julgou ainda não. Não condenou ninguém não. Não sentenciou ninguém não. Vou te mostrar isso melhor. Mas ele está dizendo assim, ó, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Uma coisa é você sentar com alguém com tua opinião do lado, teu achismo, tuas preferências. Outra coisa é você sentar com o irmão com a palavra de Deus contigo. Você diz, querido, essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Se é a palavra do Senhor, quem está julgando não é você. Quem é que está julgando? É a própria palavra. Eu estou advertindo você com essa palavra. Porque se você não se arrepender, essa palavra vai te julgar no último dia. Se você não se arrepender agora, essa palavra te acerta lá adiante. Então, estou aqui para te ajudar, para te servir. Não sou melhor do que você. Eu sou um camarada até pior do que você. Eu nem sei porque eu estou nessa condição. Deve ser para te humilhar mais ainda. Porque eu sou pior. Não, porque, para pensar, os pais não têm responsabilidade de corrigir os filhos? Sim ou não? São melhores que os filhos? Necessariamente não. Tem pai e mãe que são piores que seus filhos, mas tem a responsabilidade de fazê-los. Saul era melhor que Davi? O que você acha? Não. Mas era rei sobre Davi? Era. E ponto. Quando Davi tentou cortar a capa dele lá, Deus apertou ele. Ele é autoridade na tua vida e ponto. Isso, ser autoridade, estar exercendo autoridade, não significa que a pessoa é melhor, que tem um caráter melhor, mais santo. Não significa nada, pô. É uma responsabilidade que você tem de tratar a outra pessoa. É uma responsabilidade, ponto. Porque a palavra responsabilidade tem a raiz no responsável. Responsabilidade é a pessoa responsável, e responsável é a pessoa que responde. Quem responde por essa criança? Sou eu, então você é responsável por ela. A responsabilidade é tua. Então você é quem responde. Adão, vem aqui para a gente conversar. Mas quem pecou foi Eva, a primeira pessoa que abriu a porta para a serpente. Por que Deus não chamou Eva? Porque o responsável era Adão. É Eva que trocou ideia com a serpente, Eva que deu ideia para a serpente, Eva que foi enganada, mas Adão que foi o primeiro a pessoa a ser chamada. Deus lida com a pessoa que responde. Mas Deus tratou os dois como culpados. Um não era melhor que o outro. Os dois. Quando a Bíblia fala de pecado, fala o pecado de Adão. Quase que Eva nem entra na história. A gente que inclui os homens que dizem Adão e Eva.
Coloca Eva, mas a Bíblia fala Adão, o primeiro Adão, o segundo Adão, Adão, cara. A Bíblia trata com ele. Nós não estamos isentos de discernir as coisas, a gente precisa discernir. A gente precisa também repreender. 1 Tessalonicenses lá, lembra? 1 Tessalonicenses 5, lembra disso? Admoesta o submisso. Tem ali que tem que admoestar mesmo o submisso. O corpo precisa disso. Você tem que falar. Mas isso não é o que Jesus está falando aqui. Não é juízo condenatório, não. Antes de terminar essa parte aqui, deixa eu falar com vocês 3 coisas que me ocupam nessa hora. Sobre como um cara do reino pode ficar fariseu. É o perigo que eu vou te falar. Número 1. Quando você pega uma verdade e levanta e estabelece ela de uma maneira muito forte, e por meio dessa verdade você vive e julga as pessoas, isso é muito perigoso. Eu vou te contar 2 casos, podia contar mais, mas vou contar 2 casos de gente que eu sei que fala do reino, prega o reino, vive o reino entre nós, tá? Número 1. É um caso pontual, que eu fui tratar, Cidinho foi comigo lá, a gente foi tratar um caso desse. Caso pontual, a liberdade com a bebida alcoólica. Um grupo lá que tinha liberdade com a bebida alcoólica, e um grupo de irmãos que queria estar no meio deles, suportou por um tempo esse grupo, a liberdade depois não aguentou mais, aí meteu o pé, pediu socorro, porque além da bebida tinha música mundana, e os caras piraram. Assim, a gente orientou um grupo que estava deixando a denominação, falou assim, anda com esses irmãos aí, esses irmãos vão ajudar vocês, e foram lá para andar. Só que chegou lá, aí depois o líder me puxou e falou, pô, Franco, eu até aguentei bebida eu aguentei lá, o cara tomar a cervejinha dele, tomar a cachaçinha dele, o esquisinho dele, eu aguentei tudo. Mas, pô, cara, de repente, cheguei lá, tinha uma festa, e aí o líder do grupo estava dançando uma música muito esquisita, moreno alto, bonito e sensual, só eu sei. Falei, pô, Franco, uma música que faz apologia à prostituição masculina, igual doido e tal. E aí eu falei, pô, vamos lá, ouvir os irmãos, pô. E eu lembro que Cidinho e eu fomos nessa cidade conversar com o presbitério lá do local. E aí, conversando com os presbíteros lá, o cara falou assim, não, mas é a nossa liberdade, Franco. Eu falei, não, mas a liberdade a gente tem porque a nossa fé diz que a gente é livre. Mas o amor diz que a gente é escravo. Existe uma lei aí, a lei do amor. Então, se a minha fé diz eu posso, meu amor pode dizer eu não devo. Meu amor me limita. Minha fé me liberta, mas meu amor me escraviza. Paulo diz que a gente tem que andar segundo esse amor, o amor fraternal. E o amor fraternal, dizendo para eles, Paulo chega a dizer que nunca mais como carne, nunca mais bebo vinho, inclusive usa essa figura da bebida alcoólica. Se isso vai te ferir, se isso vai te escandalizar... Não, dos irmãos, irredutível. Não, irredutível. Não, mas é a nossa liberdade. Eu falei, isso aqui virou um farisaísmo. Isso aqui está longe do amor. Não entendeu o reino de Deus. Está falando do reino de Deus, virou. E está julgando, porque isso é um juízo, por que pareça. Isso é um juízo condenatório. Porque quando a gente bebe e a gente começa, por exemplo, ter a nossa rodinha da bebida, pô, não chama a Rebeca não, porque a Rebeca é fraca. Não, porque é assim que rola as panelas de bebida. Panelinhas de bebida em qualquer igreja é assim. Você junta os caras que bebem e barra os caras abstêmio, fraco. Não, Joelso é mé. Chama o cara do mé. É o homem do mé. Esse faz parte da minha rodinha. Chama o mé. Mas aí chamam a outra lá que só faz manteiga. Nossa, aí é manteiga, você é fraca, não quero. Aí exclui. Isso é um juízo, amado. Isso é um juízo. Isso é um farisaísmo do reino. Quer ver um farisaísmo do reino também? Vou denunciar também aqui. Pontual, o que eu vou falar é real. É real. Sabe que tem irmãos que não aceitam segundo casamento de hipótese alguma. A gente já falou isso aqui. Tá bom, a gente respeita isso. Tá bom, você não crê,
Pode ser, mas tá bem, glória. Mas sabe a pessoa não pregar para quem é divorciado? Não prega. Ó, tem pessoas que antes de saber qualquer coisa da tua vida, quer saber do teu estado civil. Tu é casado? Divorciado? Não, se for divorciado, não, puxa, que pena. Cara, tão precioso, pena que ele é divorciado. Assim, nesse nível. Isso é um juízo. Isso é um juízo. Você está julgando a pessoa, está tratando ela indigna de receber o evangelho do reino, porque ele é divorciado. Não tem nenhum problema você crer que ele vai para o inferno. Então, mais uma razão para você pregar para ele, pô. Se você acha que ele está perdido porque ele é divorciado, mais uma razão para pregar. Não o contrário. Você reter a palavra porque o cara é divorciado. Gente, isso é um farisaísmo do reino de Deus. Isso é um juízo. Você julgou e sentenciou a pessoa a não ouvir o evangelho. Você julgou, não, esse fulano não dá, porque isso é um juízo. Jesus está falando, com esse mesmo juízo que você está julgando, você vai ser julgado também. Esse juízo que você está fazendo, você também vai receber a mesma carga na tua vida. Por isso que o espírito crítico, ele é terrível, terrível. Eu vejo os irmãos dizendo assim, fulano é da visão. Não, fulano não é da visão. Isso aí não é rola. Não, fulano é fraquinho, não é da visão. Cara, eles são um juízo estranho. A gente se coloca numa posição melhor, maior, como se a gente estivesse vendo mais. Aí descredibiliza o cara da denominação, porque esse cara de denominação não sabe nada. Misericórdia. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Ó. Você anda por aí, mete o pé por aí, tu vai ver gente santa em vários lugares, santo mesmo. Santo que vive a palavra de Deus e ama Jesus de verdade. E às vezes o cara está dentro da instituição, mergulhado na instituição totalmente, com linguajar gospel, religioso, tudo, mas ele vive a palavra mais do que alguns que estão falando do reino de Deus, que estão no discurso do reino. Eu não estou brincando, não. É só você sair da tua bolha, sair do teu quadrado e conhecer pessoas. Você vai ficar assustado com algumas pessoas. O nível que elas têm de relacionamento, de amor, de Jesus na vida, de consolo, do Espírito Santo. Tu vai ver, tu vai ficar de bobeira. Isso, amado, porque nós somos preconceituosos, críticos, e nos colocamos acima como juízes das pessoas. Isso é o que Jesus está condenando aqui. Jesus está falando, ele bateu nos fariseus, mas ele está dizendo, entre vocês, não julguem. Se vocês fizerem isso, vocês vão produzir algo muito, mas muito ruim. Você pode dizer amém ou não? Amém? Tá de boa? Fala, meu lindo. Só para reforçar o que você está falando, lá em Cabo Frio, uma vez, nós andamos vários casos assim, mas me chamou muita atenção, eu tive essa coisa aí da dança e da bebida, e quando a gente foi tratar o caso, os responsáveis por isso apelidaram quem não participava de leguminhos. Como é que era o apelido? Leguminhos. Ah, de legume. Só come legume. Ah, leguminhos. Foi uma situação difícil de resolver, porque tinha muita gente envolvida. E muito leguminho na parada. Eles selecionavam assim, quem vai é quem estava na visão e quem não ia ser os leguminhos. Gente, é impressionante o que Paulo vai dizer. Olha só. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que quem come não despreza. Não, primeiro ele fala não despreza o que não come. E quem não come, não julgue o que come. Porque é isso que role. O cara que se vê livre, a tendência dele é desprezar o leguminho. Despreza. Ah, isso aí, despreza. Isso é um juízo esquisito que você se coloca muito acima. Isso é legumezinho, isso é fraquinho. Pode vir para o nosso grupo, não. Mas o cara também que não come, julga. Esse cara vai para o inferno, bebendo desse jeito, isso aí tá um cachaceiro, sem vergonha. É um negócio muito doido. Mas é desse jeito mesmo, assim, ó. A escritura é tão tremenda, mas a escritura é tão fascinante. Ontem eu falava com vocês sobre a divisão, né? Como Jesus combateu a divisão. Mas uma pessoa dessa que vê e não vê tudo,
ela daqui a pouco cai lá naquela profecia de Paulo e Timóteo lá, que nos últimos dias, né, alguns, por obedecerem a espíritos enganadores, proibirão o casamento. Por que as pessoas proíbem o casamento? Para não dividir. Tem que ser inteiro. Mas não existe uma divisão permitida. Existe uma divisão permitida. Inclusive, a gente nem está batendo aqui dizendo que é ou não é pecado beber. A gente não quer entrar nesse... A nossa denúncia aqui é com o quê? É com a pessoa que usa da liberdade para julgar quem não tem. E também o cara que não tem, julgar quem tem, é horrível também. E a gente tem que entrar nesse meio aí para pastorear, é fogo sobre terra, é um negócio terrível. Porque a gente tem que chegar pastoreando esse meu amado, você tem que andar segundo o amor. Olha que coisa interessante. Nós já tínhamos instruído aqueles irmãos que saíram da denominação a andar segundo o amor e tolerar a liberdade do outro. Fala assim, não julga não, deixa os caras na liberdade dele, coisa e tal. Pá. E os caras foram de bom grado. E aí o líder voltou e falou, não, Franco, quando estava só bebidinha, eu até aguentei legal. Tal. Embora o pessoal dele, ninguém bebia. Mas ele falou, Franco, o que me deixou assim fora, que eu fui com um grupo lá, estava rolando uma comunhão e cantando aquela música, Moreno Alto, bonito. E o líder só eu sei, não sei o que. É uma música dessa, que é garoto de programa, eu acho que o nome da música, um negócio assim. Só eu sei a solução do teu problema. Pá. E o cara, quando viu aquilo, ele falou assim, pirou a cabeça. Ele falou assim, cara, esse cara pirou. E ele então falou assim, pô, Franco, os irmãos frearam, óbvio. O cara, imagina o cara saindo de uma realidade onde ninguém bebe, ninguém vê, toca música mundana e dança. Pô, chega lá, o irmãozinho tá ainda fazendo coreografia, só Deus sabe que coreografia ele estava fazendo. Moreno, alto, bonito, sensual, o que ele estava dançando. Pô, cara, aí chocou os irmãos. Chocou, amante profissional. Nome da, olha o nome da amante profissional. Aí o cara vai lá. Nós não julgamos. Vamos lá falar com os irmãos, porque aqui, esses aqui cederam um pouquinho, quem sabe os caras também cedem lá do lado de lá. Mas não. O cara falou assim, não, mas a gente é livre. É a nossa liberdade. Inclusive, esses irmãos nem entenderam bem a liberdade. O que é a liberdade? A lei da liberdade, a lei perfeita, a lei do amor. Ele nem sabe. Eu fiquei triste. Eu saí de lá, a gente saiu de lá triste. Eles dizem assim, a gente não vai ter como ajudar esses irmãos. Porque eles não querem andar segundo a lei do amor. Fala. E o negócio é tão terreno, porque a gente está fazendo alusão à situação até de uma maneira amena, né? Mas o negócio é muito forte, porque chega a dividir mesmo. Divide. A maioria do pessoal saiu e o outro ficou. Essa divisão aí, mal resolvida. Foram embora do contexto da igreja. Exatamente. Eu imagino. Sempre traz dano. Sempre traz dano. Essa atitude sempre traz dano. Se alguém resumir, eu acho que o grande problema desse texto aí é o seguinte, é alguém pegar e resumir, não julgueis para não ser julgado, e achar que esse não julgueis abarca tudo que é trato no meio da igreja. Isso, como eu falei, não é assim não. Existe reprovação no meio da igreja. A gente reprova atitudes também. Por exemplo, nesse dia, nós reprovamos esses irmãos com a palavra. Reprovamos eles, dissemos, isso não está certo, está errado. Que a palavra diz, julga com a palavra. Né? E Jesus dá exemplo de que ele mesmo repreende os judeus, dos fariseus lá, vocês lembram lá? Lembra ou não lembra? Então, embora Jesus não veio para julgar o mundo, ele tratou e ele manda assim reprovar de forma amorosa. Como assim de forma amorosa, Franco? A nossa reprovação amorosa, diga comigo assim, o amor não busca seus próprios interesses. Então, vamos dizer que Joelso vai repreender aqui o André Lins. Para Joelso ter certeza de que a repreensão é em amor, a primeira pergunta que Joelso tem que responder dentro dele é se ele está indo lá por causa do André ou por causa dele mesmo. O amor é por causa do outro. Eu vou lá, eu preciso repreender esse irmão. Repreender é uma coisa. Julgar de maneira a condenar é outra coisa. Completamente diferente.
A reprovação amorosa, ela visa resgatar a pessoa. Né? Mateus 18, vocês lêem vários textos aí que vocês vão tocando. E o evangelho da graça do Senhor é o evangelho que confronta o pecado das pessoas, confronta mesmo o pecado. Você vai ver aí que Deus prega para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Jesus, quando fala às igrejas lá do Apocalipse, em vários momentos, arrepende-se, arrepende-se. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, arrepende-se. O confronto visa o arrependimento. Aquela repreensão visa o arrependimento. Quem julga não espera arrependimento de mais ninguém. Ele não quer nem assentar para resolver a parada, como o Edi falou. Vai dizer assim, eu fico com a minha liberdade, você fica com o legumezinho e acabou. Você é legumezinho, excluir e ponto. Não quero você no meu contexto. Esse exclusivismo de não pregar o evangelho porque o cara é divorciado, esse exclusivismo de não incluir alguém porque o cara não tem liberdade com a bebida, não está disposto a ser abstêmio. Eu sou abstêmio hoje. Mas alguém diz, você fala porque você é abstêmio. Não, minha esposinha está ali, ela sabe. Eu não fui abstêmio sempre. Eu já tive minha liberdade, mas já tive também experiência muito... Inclusive, esse Dinho era a pessoa certa para estar comigo lá. Porque esse Dinho, já bem jovenzinho, teve uma experiência muito legal com o uso da liberdade. Foi assim, nós ganhamos uma família lá para caminhar entre nós. E não era uma família já evangélica, já era uma família evangélica, mas muito pentecostal, cheio de usos e costumes e tal. Era tanto usos e costumes que o irmão chegava com calça comprida e camisa de manga comprida, chegava lá na casa do Cidinho, tinha uma piscina lá, ele pulava de calça comprida, manga comprida, para tomar banho na piscina. O resto todo mundo meio assim, o cara ficava lá, a gente respeitava. Mas um dia ele chegou lá, tinha uma cerveja rolando lá, que a gente também não escondia. E então, eu soube que ele ficou triste. Aí fui com o Cidinho na casa desse casal. Fomos lá, o que houve? Vocês se afastaram? O que está havendo? Algum problema, coisa e tal? Aí eles falaram, olha, a gente chegou lá, a gente viu bebida e tal, falou. A gente falou, bem, se o problema é esse, acabou o teu problema. A gente não bebe mais. Nunca mais. Foi muito interessante essa história. Porque a gente fez exatamente isso e o casal vinculou. O casal veio e vinculou. Daqui a pouquinho o irmão já está sem camisa, só de calça comprida tomando banho, daqui a pouquinho está de short. Ele foi experimentando. Só que um belo dia, estávamos na casa desse casal, Denise e eu, a gente conversando. E a irmãzinha, que Deus a tenha, olhou assim para a nossa cara e falou assim, sabe que hoje eu tomei uma cerveja? Eu falei, não brinca. Não, na verdade, já vim tomando cerveja há um tempo. Eu já venho, não acredito nisso, que você está tomando cerveja. Como é que fez um negócio desse, garota? Ela, então, um dia eu passei no mercado, olhei assim a cervejinha, pensei, sabe que isso aqui... Aí levei para casa, e aí, tudo é linha, né? Aí levei para casa, botei na geladeira, chamou o esposo já todo felizinho também, serelepe. E aí os dois tomaram a cervejinha e não se sentiram culpados de nada, não viram que estavam pecando, ficaram tão livres. Aí, desde então, olha a cara de pau dela. Desde então, a gente compra, leva para casa, toma. Eu falei, eu de boca seca essa vida inteira por tua causa. Mas foi assim, naquele tempo. Mas tu vê, a gente passou um tempo abstêmio por causa deles. E eles já estavam, E a gente totalmente na lei seca. A gente até brincou, né? Falei, gente, na maior lei seca e o casal só na maior liberdade. Mas aquela experiência nos deu autoridade, inclusive, para tratar com aquela igreja. A gente sabia exatamente o que a gente estava falando. Que a lei do amor, ela é maior. A gente abre mão da liberdade. Claro, depois eu me tornei abstêmio por outra razão. Mas, nessa experiência, foi por causa dessa família. Aí, por causa dessa família, a gente... Lei seca. Aquele calorzão do rio, aquela coisa toda... Lei seca, sequinha. A gente não teve problema com isso, não. Tocamos a trombeta, acabou geral para todo mundo. Só quem podia tomar era a irmãzinha que estava tomando escondidinha lá com o marido dela. Ela não entrou na lei seca, ela não ouviu a lei seca. Entrou na liberdade. Mas assim, irmãos,
é uma experiência que vale a pena, tá? Oi. Tem que respeitar as pessoas que vêm do nosso meio com problema de bebida. Tem muita gente que se converte, mas no mundo era alcoólatra. Então a gente tem que estar nessa vigilância por causa disso. Conversamos sobre isso com toda a igreja, inclusive. A gente teve uma hora que a gente teve que estabelecer alguns caminhos, como Paulo fez. Falou, você quer beber? Falou com a igreja de Corinto, bebe na tua casa. É engraçado, quem quer beber em geral não quer pegar a esposinha dele e beber. Ele quer beber no boteco, quer beber não sei aonde, quer beber... Ele quer beber no ambiente fora. É um negócio muito estranho, inclusive, entendeu? Outra coisa que a gente conversou é o seguinte, irmão, culturalmente falando, você não pode comparar o vinho do Chile com a cerveja do Brasil. O vinho do Chile está à mesa como parte da refeição. A cerveja no Brasil representa outra coisa. Tem outra memória a cerveja do Brasil. Então não dá para você ficar nessas comparações marotas, não. E nós falamos o seguinte, em geral, no meio da igreja tem muita gente ferida por causa de bebida. Ferida. Não é só o alcoólatra, não, mas é. É assim, tem a Denise, por exemplo, o pai dela foi alcoólatra a vida inteira. Uma doideira, sempre tem trauma no meio da história. A pessoa que bebe traumatiza a família toda. Aí chega um monte de gente traumatizada no meio da igreja. Acho que a igreja é um lugar tranquilo e paz, que ninguém se alegra, porque depois fica até difícil, quer dizer, aqui a alegria do Espírito Santo. Ou não é realmente, né? Aí a gente orientou os irmãos, ó, a partir de hoje, a gente vai fazer que nem Paulo falou com a igreja de Corinto, a gente tomou emprestado lá. Se você quiser beber, beba na tua casa com a tua esposa. Entre nós, nenhum ajuntamento permite bebida. Nenhum ajuntamento. Aí eu falei, por quê? Pensando no pessoal ferido, pensando. Alguém, mas não foi arbitrário? Não. Paulo falou isso com Corinto. Quer beber, bebe em casa. Porque o negócio que eles iam para a ceia e derramava tudo na ceia. Ficava até alegrinho demais. Ficava embriagado. Paulo falou que eles se embriagavam na ceia. Então Paulo determinou. Então tem uma hora que a gente tem que botar ordem na casa, entendeu? Desculpa, e a gente não tem nenhum problema com isso não, de botar ordem. Fechou aí?